Boas horas, família. Eu cheguei a Comoda e na canal Oficina dos 65, onde nós também trazemos um novo programa que chama Crioulo com Gi. Para quem que conhece, Gi é um cantor cabo-verdiano, natural de Somada, Ilha de Santiago, e também é tradutor de crioulo. E na Crioulo com Gi, nós também aprende crioulo de maneira descontraída, com músicas, curiosidades, cultura, notícias e muito mais. Então, nós chegamos Comoda. Crioulo Cuji, prendi crioulo cabo-verdiano Cuji. Crioulo Cuji. Esses dias, Lin sojava na Facebook uma publicação que TCV faz de uma cobertura que se fazia o lançamento de novo livro de Germano Almeida, que era um livro que chamava Os Dois Irmãos e foi traduzido para crioulo, variante Ilha de Santiago, onde foi com o nome Dos Armum. E hoje, mas que a publicação se gera polêmicas, para modo se calhar a maioria das pessoas que abre vídeo para é coisa que se trata, e eles chega logo a comentar uma língua de Ilha de Santiago é que a língua cabo-verdiana. Então eles vêm comigo para esse vídeo para não desmistificar esse tema. Dou uma página de RTC na Facebook, onde notaste aquele vídeo que titulei Os Dois Irmãos de Germano Almeida ganha tradução para o cabo-verdiano em Dos Armum. E no também deixo para a sessão de comentários, no taxa, por exemplo, comentário de um senhor que falou assim, ele chamou de senhora e falou assim, não é a tradução que está em jogo, é a jogada de chamar essa variante de língua cabo-verdiana. Então, logo de baixo, bem comentam, fala assim, senhor, mas onde já se viu tanta hipocrisia? Afinal, a Ilha de Santiago está localizada em qual país? Se não faz parte de Cabo Verde, deverá estar localizada em Marte ou num território alienígena aos sampajuros. O comentário foi irônico para Mori, não responder de maneira que ele fala, ou seja, ele está falando uma língua de Santiago, mas que é língua cabo-verdiana. Para Mori existe uma confusão na mente de que as pessoas pensam assim. Bom, não estou aí para outros comentários. Cima, por exemplo, de senhora, ela fala, entristece-me ver certos comentários vindo de pessoas que supostamente têm algum grau de conhecimento. É urgente quebrar os cadeados mentais que ainda nos prendem às correntes coloniais e hierarquias linguísticas. Parabéns aos tradutores Aires Semedo e Nicolas Quint pelo gesto de reconhecimento e valorização. Um dia, espero também poder contribuir com o meu olhar e saber para as variedades de Santo Antão, ilha que me viu nascer e crescer, e para São Vicente que me acolhe desde a minha chegada. No tem comentário de Tilac, está falando muito bem. Eu sou de Santiago e fiz questão de aprender as variantes das outras ilhas. Não vejo e não tive problema nenhum com isso. É triste hoje e ouvir algumas pessoas desta terra com mentalidade desse tipo. Mas quem é que crê sempre te aprende mais. E a casa de box ali nos vídeos. Põe nos vídeos para saber qual que é a diferença que existe entre uma variante e uma língua. Então, também para conceito de língua. No dicionário, está falando uma língua é conjunto dos elementos que constituem a linguagem falada ou escrita peculiar a uma coletividade. Ou seja, coisa que um coletivo, um grupo de pessoas fala, é uma língua que você consegue entender entre esses. E tem vários sintaxes e sistemas por trás daquela. Então, é coisa que é a definição de variante, ou seja, variedade linguística. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Ou seja, não é uma variante ou uma variedade linguística, ou, nesse caso, chamada variação linguística. A ele é uma variação que uma língua tem num determinado local para modo uma condição social, cultural, regional ou histórico. Na Cabo Verde, não tem duas variantes oficiais,
que é variante de Sotavento e variante de Barlavento. Bom, então eu para um artigo científico de uma senhora que chama Iria Isidoro Afonseca Lopes Silva. O tema é análise morfonológica das variantes dialetais de Santiago e São Nicolau. Eu venho fazer uma análise morfonológica de que as variantes de Santiago e de São Nicolau. No TACH, nessa introdução desse artigo, é falar assim, a língua cabo-verdiana precisa ser estudada num contexto em que se fala de uma certa urgência na sua oficialização. Até mais uma parte que está falando de baixo, está falando assim, a LCV, língua cabo-verdiana, que é o nome oficial de crioulo cabo-verdiano, caracteriza-se por apresentar duas variantes, a de Barlavento, com as subvariantes Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista, e a de Sotavento com a variante Maio, Santiago, Fogo e Bravo. Entretanto, essas diferenças não impedem a comunicação entre os falantes dessa ilha. Ou seja, oficialmente não tem duas variantes, de Sotavento e de Barlavento, mas tem pessoas que defendem que cada ilha tem essa variante. Para uma hora, por exemplo, pessoas que estão falando na Fogo, essa fala um bocadinho diferente de pessoas que estão falando na Bravo. E essa fala um coche diferente de pessoas que falam na Santiago. Apesar de ser aquele mesmo, fazer parte daquele mesmo variante de Sotavento, eles têm diferenças entre si, pequenas diferenças na fala. Então, buta falou ok, mas oficialmente tem duas variantes, mas tem pessoas que defendem que cada ilha tem essa variante. Se eu deixar um bocadinho mais para baixo, no TACH assim. Em 1989, foi realizado na Praia, capital do país, um fórum de alfabetização bilíngue. Neste fórum, para além de outros trabalhos, foi apresentado um documento intitulado Crioulo de Cabo Verde, Esboço de Gramática, da autoria da linguista portuguesa Dulce Pereira. A língua cabo-verdiana passou todo esse tempo a ser escrita sem existir um alfabeto oficializado, ou seja, até 1989 ainda que existiu, ou seja, uma unificação em termos da escrita. No entanto, com o objetivo da oficialização desta língua, foi criada em novembro de 1993 uma comissão para a padronização do alfabeto. Depois de um ano, a comissão entregou ao governo uma proposta unificada de alfabeto para a escrita do crioulo, a LUPEC. Então, para quem nunca sabe, existe um conjunto de normas, regras, que não se usa para escrever crioulo cabo-verdiano. E se não tem um mais à frente, ele serve para escrever qualquer variante de cabo-verdiano. Capa mori, a LUPEC, se alguém pensa, ele serve só para escrever crioulo de Santiago ou só para escrever crioulo de São Vicente. Ele serve para escrever qualquer variante de crioulo cabo-verdiano, de língua cabo-verdiana. Eu também para um artigo de professor Marciano Moreira, que é um grande teólogo, um grande cursor dedicado à causa de crioulo cabo-verdiano, e os devido ao conselho, para uma orientação em programas de TCV e também outros canais, ele fala sobre crioulo cabo-verdiano. E tem bastantes projetos que participam nele, onde o objetivo é levar e oficializar a nossa língua. Não tem um artigo de selo na Nação que fala alfabeto cabo-verdiano, que é a LUPEC, ou seja, a LUPEC passa a ser chamado de alfabeto cabo-verdiano. Serve para escrever tudo variante. Nessa publicação no tele, recentemente, um estrangeiro tenta defender na TCV o alfabeto cabo-verdiano oficial que serve para escrever variantes de Barlavento, mas sim que ele de São Vicente. Ele dá exemplo, mas ele quer saber modo que ele escreve a palavra bronco. E a ortografia padronizada da língua cabo-verdiana será tema de uma pesquisa da investigadora portuguesa Fernanda Pratas, a ser desenvolvida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O estudo focará nas variantes do crioulo cabo-verdiano menos estudadas. Como o facto de termos o som, a letra C a corresponder ao som S, e que então o ALUPEC procurava evitar essas ambiguidades, não é? Tudo bem, para a variedade de Santiago isso servia perfeitamente, mas depois com as variedades de outras ilhas
eu não consegui pôr isso em prática, porque era difícil dar conta da variação. Eu não sabia, por exemplo, como escrever, imagine, palavras de São Vicente ou do Barlavento como bronco. Escreveria branco, independente das pessoas dizerem bronco. Nota contínua. Ele falou, em vez de ele fazer essa afirmação ridícula, ele devia job modo Baltazar Lopes da Silva escreve essa palavra. Ou seja, está mostra que já existem pessoas, por exemplo, o caso de Baltazar Lopes da Silva, que já escreve na crioula, na variante de Barlavento, mas o Vasco está falando assim, em vez de bem fomenta a divisão, ele beba analisa documentação oficial sobre o alfabeto cabo-verdiano para ele hoje. Ou seja, não tem sim publicação de boletim oficial de 31 de dezembro de 1998, onde está aprovado a título experimental o alfabeto unificado para a escrita da língua cabo-verdiana. Ou seja, não tem sim guia para ajudar a escrever crioulo cabo-verdiano na qualquer variante. Tem um estudo que está mostrando que tem um objetivo de criar um único variante, ou seja, de juntar variantes de tudo ilha, que é as palavras mais comum, assim por assim dizer. Essa põe várias regras, né, para conseguir criar um variante único. Mas não também aquela tentativa ali que foi bem aceita. Inclusive o próprio Ministério da Educação cria manual de língua cabo-verdiana para 10º ano, que acaba para ser cancelado. Para morrer, teve uma reação na mídia, tinha pessoas que foi contra. E na próxima vídeo também saiu para morrer, que pessoas foi contra e para morrer cancelado. Por querer saber mais, fica ali na Crioulo com o G, que não também explicou. Até a próxima. Crioulo Cuji. Prendi crioulo cabo-verdiano Cuji. Crioulo Cuji. Prendi crioulo cabo-verdiano Cuji.